Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa parte muito específica, mas assim, fundamental da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. A nossa fonte é o próprio texto da lei, mas a missão aqui é um pouco diferente. Queremos desvendar como a LGPD tenta criar uma espécie de escudo de proteção para os dados de crianças e adolescentes. O foco vai ser total na seção que trata desse assunto. Pois é, e faz todo sentido esse foco. Se a gente pensar na LGPD inteira como um novo código de trânsito para a internet, essa seção específica é como instalar cadeirinhas e cintos de segurança reforçados. Boa analogia. A lei parte de um princípio muito claro. Crianças e adolescentes são um grupo vulnerável online. Eles não têm a mesma capacidade de um adulto para entender as consequências de entregar uma informação, sabe? Então as regras aqui são muito mais rígidas. Ok. Então, vamos tentar uma coisa. Para não parecer uma aula de direito, que tal a gente se colocar no lugar de um desenvolvedor? Alguém que está criando um aplicativo ou um jogo para crianças hoje, no Brasil. Quais seriam, assim, os primeiros sinais de alerta que a LGPD acenderia para essa pessoa? Ótima abordagem. O primeiro alerta, o maior de todos, seria um letreiro em neon piscando com duas palavras: melhor interesse. A lei já começa logo de cara estabelecendo que qualquer tratamento de dados de crianças e adolescentes tem que ser feito pensando no melhor interesse deles. E isso, olha, vira o jogo completamente. Tá, mas o que isso significa na prática? Melhor interesse soa um pouco abstrato, né? Na prática, significa que o interesse da criança vem antes de qualquer outro. Não é o interesse comercial da empresa, não é o interesse em aumentar o engajamento do aplicativo, não é o interesse de coletar mais dados para vender anúncio. Pensa só, se uma funcionalidade do seu jogo é muito legal para manter a criança vidrada na tela, mas para isso coleta dados de um jeito que a expõe a riscos, bom, essa funcionalidade já nasce legal. Entendi. A prioridade número 1 sempre é o bem-estar e a segurança do pequeno usuário. Uhum. Isso é um desafio direto ao modelo de negócio de muita empresa de tecnologia que é baseada em prender a atenção do usuário a qualquer custo. Exatamente. É um freio de arrumação. A lei está dizendo basicamente: vocês querem criar produtos para crianças? Ótimo, mas as regras do jogo são outras. Aqui, a proteção vem antes do lucro. Esse princípio do melhor interesse é a lente pela qual todas as outras regras precisam ser lidas. Certo. O princípio geral ficou bem claro. Mas como isso se materializa? Qual é a primeira barreira prática que o nosso desenvolvedor de jogos encontraria? A barreira do consentimento. Para coletar qualquer dado de uma criança, a regra é muito clara. É preciso ter o consentimento de, pelo menos, um dos pais ou do responsável legal. E a lei ainda coloca um cadeado extra nisso. O pedido de consentimento tem que ser específico e em destaque. E o que impede que isso seja só mais uma daquelas caixinhas de li e aceita os termos que a gente clica sem nem pensar? Então, a lei tenta impedir isso de duas formas. Primeiro, ao dizer em destaque, ela proíbe que essa autorização fique escondida no meio de um texto jurídico gigante, sabe? Aham. Talvez numa tela própria, com uma linguagem que um adulto entenda sem precisar de um advogado do lado. E segundo, e aqui a coisa fica bem complicada para as empresas. A lei diz que o controlador, no caso a empresa do aplicativo, precisa fazer todos os esforços razoáveis para verificar que quem deu o consentimento foi mesmo um dos pais. Pera um pouco. Então não basta meu filho clicar numa caixa dizendo que eu autorizei? A empresa tem que de alguma forma checar. Como? Como isso funciona? É aí que mora um dos maiores desafios de implementação da lei. Esforços razoáveis é uma expressão aberta de propósito. A tecnologia disponível hoje permite várias coisas. Pode ser, por exemplo, um e-mail de confirmação enviado por adulto onde ele precisa clicar num link, pode ser a solicitação de um documento, ou até o uso de sistemas de verificação de idade mais complexos dependendo do risco envolvido. O ponto central é: a responsabilidade é da empresa. Se ela simplesmente acreditar na palavra da criança, ela está descumprindo a lei. Ela tem que provar que tentou, de verdade, falar com um adulto. Uau! Imagino que isso mude totalmente o fluxo de cadastro no aplicativo infantil. Cria um atrito, uma etapa a mais. Cria. E é intencional.
Esse atrito é, na verdade, uma medida de proteção. A ideia é forçar uma pausa, um momento em que os pais efetivamente participem da decisão, em vez de tudo acontecer de forma automática e invisível. Ok, então digamos que o nosso desenvolvedor conseguiu o consentimento dos pais. Superou essa etapa. Agora ele pode coletar o que quiser? De jeito nenhum. E aqui entra outra proteção fundamental, que está ligada a um princípio geral da LGPD, mas que para crianças é aplicado com rigor, assim, máximo, o da necessidade. A lei proíbe condicionar a participação da criança num jogo ou atividade ao fornecimento de dados que não sejam estritamente necessários para aquilo. Vamos para um exemplo prático. Um jogo de colorir para crianças. Perfeito. Para o jogo de colorir funcionar, ele precisa dos dados do toque na tela, das cores escolhidas, ele precisa disso para existir. Mas ele precisa ter acesso à lista de contatos do celular, precisa saber a localização exata da criança por GPS, precisa de acesso à galeria de fotos da família? A resposta é não, e a lei é taxativa. O desenvolvedor não pode criar uma barganha do tipo me dê acesso aos seus contatos ou seu filho não pode pintar. Essa coleta excessiva é simplesmente ilegal. Mas isso não é só bom senso. Toda empresa não deveria coletar só o mínimo necessário de qualquer pessoa? O que a lei faz de tão especial aqui para as crianças? É uma ótima pergunta. O princípio da necessidade vale para todos sim, mas o que muda é o rigor da análise. Para um adulto, uma rede social pode argumentar que coletar ou localização melhora a experiência, sugerindo amigos ou lugares. É um argumento que pode ser discutido. Para uma criança, esse argumento dificilmente se sustenta. A lei parte do pressuposto de que a vulnerabilidade é tão alta que a coleta de qualquer dado extra já representa um risco desproporcional. Basicamente, a lei diz: para crianças, você não tem que provar que o dado é útil, você tem que provar que ele é indispensável para a atividade principal. Entendi. É uma inversão completa da lógica de coletar tudo agora e ver o que fazer com isso depois. A régua é muito, mas muito mais alta. O que me leva a outro ponto. Se o objetivo é proteger e os pais precisam consentir, a comunicação é a chave de tudo. De que adianta pedir consentimento se for num juridiquês que ninguém entende? A lei pensou exatamente nisso, e aqui ela tem um dos textos mais inovadores que eu já vi numa legislação. Ela diz que as informações sobre o tratamento de dados devem ser dadas de maneira simples, clara e acessível. Mas não para aí. Ela sugere o uso de recursos audiovisuais quando adequado, e diz que a comunicação precisa ser pensada para fornecer informação aos pais e, ao mesmo tempo, ser adequada ao entendimento da criança. Uau! Peraí. A lei está sugerindo que as empresas usem vídeos, animações, talvez até personagens, para explicar para uma criança o que está acontecendo com os dados dela. Isso parece algo saído de uma diretriz de design, não de um texto de lei. Exatamente. É um reconhecimento fascinante de que existem dois públicos diferentes que precisam ser informados. Os pais precisam da informação completa para tomar uma decisão consciente, mas a criança, que é a titular do dado, também tem o direito de entender, no nível dela, o que está em jogo. A lei está de fato empurrando as empresas para fora da zona de conforto do texto legal e jogando elas no campo da experiência do usuário, do design ético. Isso é uma mudança de paradigma, não é mais sobre cumprir a tabela e ter uma política de privacidade, mas sobre se comunicar de forma eficaz com uma criança de, 8 anos. Isso levanta questões enormes, né? Como você explica o conceito de armazenamento em nuvem para uma criança sem assustá-la ou simplificar demais? É um desafio gigantesco, mas é a direção que a lei aponta. A transparência tem que ser real, não apenas formal. E tem mais. A lei também exige que a empresa mantenha pública informação sobre os tipos de dados coletados e como são usados. O segredo é inimigo da proteção. Certo. O cenário geral é de regras bem rígidas, mas toda regra tem uma exceção. Existe alguma situação em que o nosso desenvolvedor poderia coletar um dado de uma criança sem ter o consentimento dos pais antes? Existe uma e apenas uma. E ela é muito específica e limitada. A lei permite a coleta de dados sem consentimento prévio quando o único objetivo for contatar os pais ou o responsável para justamente pedir o consentimento. Ah, faz sentido. É o problema do ovo e da galinha, né?
como eu peço o e-mail do pai para pedir consentimento se eu não posso coletar o e-mail antes? Exatamente. Então a lei permite essa pequena ponte. O aplicativo pode pedir à criança o e-mail ou o telefone de um responsável. Mas, e aqui vem as amarras, a lei diz que esse dado só pode ser utilizado uma única vez e sem armazenamento. E para garantir, completa. Em nenhum caso poderão ser repassados a terceiros. Então é como um bilhete que se autodestrói depois de lido. A analogia perfeita. A empresa usa aquele e-mail para mandar a mensagem. Olá, sua filha quer usar nosso app, você autoriza? E pronto. Puf, aquele dado de contato tem que desaparecer do sistema. Ele não pode ir para uma lista de marketing, não pode ser vendido, não pode ser guardado para o futuro. A exceção existe para viabilizar o consentimento, não para criar uma brecha para contorná-lo. Se o pai não responder, a empresa não pode fazer mais nada com aquele contato. Ok, então juntando todas as peças, se a gente tivesse que resumir a mensagem da LGPD para quem cria tecnologia para crianças, qual seria? Acho que a mensagem central é que a proteção infantil não é um item num checklist de conformidade legal. É o ponto de partida do design do produto. Tudo começa com o princípio do melhor interesse. A partir daí, você tem um mecanismo do consentimento parental que tem que ser explícito, claro e, o que é crucial, verificável. A empresa tem o dever de checar. E depois do consentimento, a coleta de dados é sempre a mínima possível, a indispensável para a atividade funcional. Aquela pescaria de dados para outros fins, proibida. Exato. E por fim, a comunicação. Ela precisa ser radicalmente honesta, simples e adaptada para duas audiências ao mesmo tempo. O adulto que decide e a criança que usa. Isso exige um esforço de criatividade e ética que vai muito, muito além do que as empresas estavam acostumadas a fazer. Olhando para o quadro geral, o que essa atenção toda especial da LGPD com as crianças nos diz sobre o futuro da regulação da internet? Nos diz que a era do tamanho único para regras de privacidade está acabando. Uma lei moderna de proteção de dados precisa ser sensível ao contexto e aos diferentes níveis de vulnerabilidade dos usuários. Ela reconhece que o risco que um adolescente corre numa rede social não é o mesmo que um adulto que, por sua vez, não é o mesmo que uma criança de 7 anos num jogo online. É a lei se adaptando a uma realidade social complexa, tentando colocar barreiras de proteção onde o risco é maior. Para a gente fechar, então, que pensamento ou pergunta você deixaria para quem está nos ouvindo refletir a partir de tudo isso? A lei exige que a comunicação sobre o uso de dados seja adequada ao entendimento da criança. Hoje, isso pode significar um vídeo, uma animação. Mas eu me pergunto sobre o futuro. Com o avanço de tecnologias como inteligência artificial generativa, assistentes de voz, interfaces interativas, como as empresas podem, de fato, ir além do básico e cumprir essa exigência de forma realmente inovadora e ética? Pensa num mascote virtual que conversa com a criança e explica em tempo real por que o jogo está pedindo uma certa informação. Mas, por outro lado, qual o risco de que essas mesmas tecnologias sejam usadas para criar uma falsa sensação de transparência? Um personagem carismático que, com uma linguagem fofa, manipula sutilmente tanto as crianças quanto seus pais a consentirem com mais do que o necessário. A grande questão para o futuro não vai ser apenas seguir a letra da lei, mas sim lutar para preservar o espírito dela, que é o da proteção genuína e incondicional dos mais jovens no ambiente digital.